Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, sempre um especialista por episódio. Nosso programa está disponível nos agregadores de podcast, no YouTube. Além disso, em 2022, o Papo no Auge também está na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, toda quinta-feira, às 12h30, na hora do seu almoço, um papo sempre no auge, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge! No dia de hoje, um episódio especial, um convidado também muito especial, e como o nosso programa é um produto voltado ao ensino, à ciência, nada mais justo do que abrirmos a temporada 2022 do Papo no Auge, trazendo ao debate central a educação. E com o aumento no índice de jovens e adultos vacinados contra a Covid-19 e a confiança nas medidas sanitárias adotadas pelas instituições de ensino superior, voltou a crescer o interesse em investir na graduação. Pelo menos é o que mostra a pesquisa Observatório da Educação Superior, na sua 5ª edição, Perspectivas para 2022, apresentado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a ABIMES, e pela EducInsights. De acordo com o levantamento, 63% dos entrevistados não querem mais adiar a graduação e declararam planejar o início da faculdade no primeiro semestre de 2022. O modelo de ensino remoto utilizado durante a pandemia da Covid-19 também aumentou o interesse por novo modelo pedagógico baseado no hibridismo, unindo aí o espaço presencial e o virtual. Para os alunos pesquisados, somente 45% da carga horária dos cursos deveriam ser dedicadas às aulas presenciais tradicionais. O restante, segundo o levantamento, deveria ser ministrado ou por aulas remotas, 16%, por conteúdos digitais, também 16%, ou mesmo por trabalhos práticos em comunidades ou empresas, que deu aí um total de 23% dos pesquisados. Vale frisar que a pandemia da Covid-19 ainda não acabou. No fim de 2021 e no início deste ano, houve um aumento no número de casos de coronavírus, com o surgimento da nova cepa, a Ômicron, e o aparecimento da H3N2, que é uma ramificação do vírus influenza. Esses novos fatos, inclusive, voltam a impactar o retorno às aulas presenciais das instituições de ensino superior, que devem rever seus protocolos de biossegurança. Dito isso, o que esperar para o ensino superior do Brasil em 2022? Quem nos responde é o professor e consultor educacional Arnaldo Vieira. O professor Arnaldo é doutor em educação, tendo atuado aí como gerente acadêmico e coordenador de cursos, como consultor educacional na área do ensino superior. Contribui na implantação, no desenvolvimento e nos processos de avaliação de cursos de graduação, de pós-graduação e de formação docente. De Parintins, no Grande Amazonas, para o mundo. E bem-vindo, professor Arnaldo. É uma grande honra ter o senhor aqui em nosso programa. Satisfação imensa poder falar com o senhor novamente. Ter o senhor aqui abrindo os trabalhos do Papo no Auge. E já emendo, professor, a minha primeira pergunta, Por que ser professor? Por que enveredar pelo caminho da educação, da ciência? E mais uma vez, seja bem-vindo ao Papo no Auge. Até que enfim, a gente conseguiu marcar novo momento, Saulo? Mas é muito interessante porque eu estive com você no início da pandemia, 2020, E nós já vamos para 2 anos. Aliás, eu acredito que mês que vem a gente completa 2 anos que nós nos encontramos no Papo no Auge. Não era nem Papo no Auge, era live lá no Instagram, e que eu contei a minha história de Parintins. Depois, se puder repostar, seria interessante. Eu estou em São Paulo, eu não estou em Parintins. Eu já moro em São Paulo há 24 anos, já construí minha carreira em São Paulo, Mas, e aí, respondendo a tua pergunta, eu não imaginava me tornar um executivo da educação. Isso nunca foi para mim um objetivo de carreira. O que eu tinha enquanto objetivo era ser professor a partir de uma descoberta
enquanto aluno. Eu fiquei desempregado em São Paulo em 2001, passei por uma crise mesmo de desemprego, daquela assim de não ter onde morar e ter que morar de favor na casa das pessoas, e resolvi estudar, né? Resolvi voltar na faculdade, à faculdade. Eu costumo dizer o seguinte, né, que é na crise que você cria, né, até um clichê, né, isso, mas é na crise que você cria. Então, naquele momento, eu resolvi criar. Eu já tinha, em 99, 98, também por meio de, após uma crise de desemprego lá em Manaus, eu já tinha pego a minha mala e vindo para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo com uma mala na mão de roupa, não conhecia ninguém, então eu já vim com esse objetivo de criar uma nova realidade para mim. E em 2001, após um período de desemprego mesmo, eu já estava há mais de ano desempregado, eu resolvi voltar a estudar, e no primeiro dia de aula eu me apaixonei pela aula do professor de psicologia, professor João, que depois eu contratei o João como professor da minha equipe de docentes, quando eu era coordenador de curso. Então, a vida, ela é um círculo, né? Não é nem um ciclo, é um círculo. Você roda, roda e volta de vários ciclos, né? E aí eu descobri, eu disse, é isso que eu quero, né, fazer da vida, até porque a educação mudou minha vida. E assim ela pode mudar a vida. Eu posso dizer que eu sou fruto dessa experiência que a educação mudou minha vida. Trabalho não desonra ninguém, mas eu era vendedor de uma loja de shopping. E hoje eu me tornei um doutor, sou professor universitário, né? Fui coordenador de curso, gerente acadêmico, diretor acadêmico, pró-reitor de várias instituições de ensino, e de grande porte, médio porte, pequeno porte. Conquistei minha carreira na cidade de São Paulo, cheguei a ser, né, gerente acadêmico, gestor acadêmico de uma grande instituição em São Paulo. E aí depois fui para Recife, fui para Belo Horizonte, e agora estou de volta a São Paulo. Aliás, eu nunca fechei meu ciclo em São Paulo, mas agora estou de volta a São Paulo, né, no novo momento e no novo ciclo desse grande círculo que é a vida, né? Então, eu descobri que a educação transforma as vidas, e transformou a minha. E tem um ponto, é o seguinte, o sucesso, e eu não me considero uma pessoa de sucesso, mas se for falar de realização profissional, que seria o sucesso, né, o sucesso não vem para pessoas inteligentes, vem para pessoas motivadas, né? E eu era motivado, né? Então, assim, eu queria ser professor, então eu era o melhor aluno. Então, a motivação de eu ser professor me tornou o melhor aluno, né? E o mundo também, assim, as oportunidades, elas vêm para as pessoas que são espertas. Então, assim, eu fui empreender dentro da faculdade, eu montei a empresa júnior da faculdade, eu me candidatei a ser representante de turma, e quando eu perdi a eleição, eu fiz de tudo para dar um impeachment ao representante, porque eu queria ser representante, porque eu queria ser visto pelos professores, ser visto pelos colegas, né, me tornar a referência. Então, e eu tinha comigo o seguinte, que se eu me tornasse professor, eu não queria ficar desempregado na vida, porque sempre vai ter alguém que vai querer estudar, né? E o professor é uma profissão que dificilmente ele fica desempregado. Ao longo desses 17 anos que eu estou no ensino superior, eu nunca fiquei desempregado. Sempre eu tinha 2 empregos, então eu saía de um e permanecia no outro, né? Nesse momento, eu estou no momento de transição, né?
mas eu estou há 15 dias que eu estou no momento de transição, né? Mas nunca fiquei desempregado ao longo desses 17 anos. Então, hoje eu posso dizer que a educação ela transforma as nossas vidas e também não nos deixa desempregados, né? Se você estudar, você sempre terá um lugar para você trabalhar. Muito obrigado, professor, por estar aqui dando esse depoimento para a gente, né? Eu já tinha ouvido a sua história em outro momento. Eu acho ela uma história de muita força, de muita garra, de muita vontade. E eu fico muito honrado de poder ser plataforma, né, para sua voz, para mais pessoas, né? Obrigado mais uma vez. Professor Arnaldo, qual é a importância do ensino superior na vida das pessoas, né? A gente escuta muitos discursos que afirmam que não ter um diploma universitário não é garantia de insucesso. Até que ponto esse tipo de fala tem fundamento? O ensino superior, por isso que o nome é superior, ele possibilita você a ter uma visão crítica da vida. Até porque quando você chega ao ensino superior, você já passou por fases de desenvolvimento, você já está no segundo momento de desenvolvimento. Né? Você já faz a sua escolha de profissão, mesmo que não seja aquela profissão correta dentro das suas habilidades, mas você já fez alguma escolha. Né? Então, quando você chega a esse nível, né, de ensino, é, é o momento que realmente faz com que você se torne mais crítico, que você se transforme sua vida, porque você começa a ter contato com o trabalho, com o mundo do trabalho, na realidade, né? Você consegue, você tem um contato com uma diversidade de personalidades que já se formaram, né, e que estão no outro momento da sua formação enquanto pessoa, né? Por isso que o universitário ele tem um estilo de vida diferente, ele tem uma maneira de ver a vida diferente. Eu tive uma experiência, Saulo, em Recife, quando eu ministrei aula no curso de administração da instituição lá de Recife, que eram pessoas extremamente pobres. Assim, a instituição que eu ministrava aula em Recife era uma instituição voltada, né, no curso de administração para a classe C, D, e assim, para eles, eu morava em Boa Viagem, né, quando eu morei em Recife, eu morei em Boa Viagem, de frente para o mar, e para eles eu era uma pessoa totalmente inatingível, né? Assim, porque eles diziam, poxa, você mora em Boa Viagem. Eu não conheço muitos dos bairros de Recife, mas aqueles 40 alunos ali, todos moravam nos bairros da periferia de Recife. E eles diziam assim, professor, eu quero me espelhar em pessoas como você. Eu dizia assim, olha, eu não quero ser pretensioso, mas eu gostaria de usar o meu exemplo de vida para que você possa realmente querer o melhor para você. Ao final do semestre, eu lembro assim que muitos nunca tinham ido à praia em Boa Viagem, muitos nunca tinham ido no Recife Antigo para curtir os bares, a feirinha do Recife Antigo. Isso para mim me tocou muito. Assim, eu acho que no último dia de aula, quando eu olhei para aquela turma, eu disse assim, nossa, o quanto realmente o ensino superior ele muda a vida das pessoas, porque eles passaram a criticar a sua própria realidade, né? E a dizer, olha, eu quero, né, vencer, eu quero sair dessa realidade, eu quero uma outra realidade. E hoje eu acompanho eles nas redes sociais, né? E eu vejo que cada um teve uma mobilidade social, né? E ter mobilidade social, você querer ter essa mobilidade social, não faz mal a ninguém, né? Todos nós precisamos, merecemos ter conforto, ter um trabalho que satisfaça as nossas necessidades básicas e as não básicas, né? Todo mundo quer comer bem, todo mundo quer dormir bem, morar bem, né? Então, assim, eu acho que o ensino superior, ele te traz isso, essa possibilidade de ter uma vida melhor por meio da crítica, né? Por meio dessa relação com o conhecimento e a mobilidade social que você tem
no ensino superior é a produção do conhecimento, que tanto nós falamos que a universidade produz. Sabe as palavras, professor, a educação mudou a minha vida, mudou a sua vida, e certamente vai mudar a vida de muita gente que se predispõe a abraçá-la, né? O professor Arnaldo, na sua visão, quais foram os impactos da pandemia do coronavírus na educação superior nesse último biênio, né, nesses últimos 2 anos? Já nós estamos indo para o triênio, né? Nem biênio já. Então, acho que tem impactos positivos, mas tem impactos negativos. Eu quero falar dos positivos. Eu sou muito, Saulo, realista. Eu acho que quando você é realista, você consegue mudar aquele cenário, aquela realidade, né? Quando você idealiza, quando você romantiza uma série de questões que estão em volta, você se torna cego. Então, trazer para a realidade, eu sempre fui muito assim, eu sempre olhei muito para a realidade, muitas vezes fui, inclusive, taxado de de não ser tão otimista, de ser pessimista, mas eu sempre gosto de olhar para a realidade. Então, no início da pandemia, eu não sei se você lembra, quando nós fizemos uma live, que eu dizia o seguinte, que eu nunca romantizei a pandemia. A pandemia, para mim, é um momento muito doloroso que todos nós estamos passando. E como eu falei que nós aprendemos com nossos erros, e nós erramos, também na pandemia nós erramos muito. Mas ela trouxe coisas muito positivas no que diz respeito à educação. Tá? Como, por exemplo, a virtualização do ensino. Eu não estou falando digitalização, porque para a gente chegar à digitalização do ensino, a gente tem um longo caminho a percorrer. Mas o que é o ensino virtual? É isso que nós estamos vivendo. Eu aqui em São Paulo, você em Joinville. Nós estamos por meio do virtual. Não quer dizer que este virtual ele traga um resultado positivo no que diz respeito à aprendizagem desse aluno. Então, houve acelerou-se, ao longo da pandemia, essa relação com o virtual que os alunos tinham muita resistência antes da pandemia, quando se falava em disciplina à distância, em ensino à distância, nós tínhamos aí muita resistência por parte desses alunos. Então, a pandemia trouxe isso, mostrou que é possível você ensinar e você aprender por meio do virtual. E aí nós precisamos agora caminhar para o digital, porque aí nós temos aí o digital ele vai muito mais além, a cultura digital ela vai mais além, você tem que aprender ferramentas, você tem que trabalhar conteúdos, você tem uma série de questões que você tem que desenvolver para chegar ao digital. Uma outra coisa também que a pandemia nos trouxe foi a elucidar ou trazer à tona as metodologias ativas. É fato que as metodologias ativas que nós utilizamos nas salas de aula do ensino remoto, elas são voltadas a essa virtualização da aprendizagem. Elas não são as metodologias ativas do ensino presencial. Tá? Então, mas veio muito à tona, essa necessidade de que o professor precisava ou precisa utilizar-se de ferramentas que conduzam os alunos a uma aprendizagem autônoma. E aí o aluno teve que aprender também a ser autônomo. Então, isso é algo muito positivo. Tá? Possibilitou também o outro olhar, como eu já falei, ao EAD. Então, nós tanto de professor quanto o aluno, ao ensino à distância. Porque o ensino remoto é um ensino à distância, não na modalidade EAD,
que outro conceito, utiliza-se de outras ferramentas, o EAD. Tá? Mas estar no remoto é um ensino à distância, uma forma de se fazer ensino à distância. Então, tanto o professor quanto o aluno tiveram que aprender a lidar com esse ensino à distância. Tá? Agora, como eu falei, nós temos muitas questões negativas também. Né? Como tudo se tornou, né, acelerado, né, você tem que aprender a metodologia ativa, você tem que lidar com as ferramentas digitais, então tudo isso foi muito rápido. Então nós sofremos impactos culturais, tanto do lado do aluno quanto do lado do professor, que fez com que muitos de nós, professores e alunos, desistissem desse momento. Então, nós tivemos uma evasão muito grande de estudantes, porque não conseguiam, por uma questão de impacto cultural, né, dessa relação com o remoto, acompanhar os processos de aprendizagem, e muitos professores que, nesse momento, mudaram o foco da sua carreira, porque também não conseguiram acompanhar. Junto com isso, nós tivemos um desligamento, sobretudo nas instituições privadas, em massa de professores. Então, nós temos uma carreira da docência do ensino superior, de docente do ensino superior, é uma carreira que nós temos o maior número de pessoas desempregadas, talvez uma das carreiras com o maior número de pessoas desempregadas, e que começaram a migrar, e muito provavelmente muitos não voltarão para a sala de aula do presencial. Tá? Então, esse é o lado negativo que a pandemia nos trouxe. Né? E aí tem alguns outros desafios. Né? E eu penso que um dos grandes desafios é a necessidade das instituições de ensino, do Ministério da Educação, dos órgãos que regulam o ensino superior no Brasil, a se adaptar a esse novo momento. Porque quando a gente vamos pegar o Enem, por exemplo, que é do ensino médio, o número de alunos, né, foi a edição com o menor número de inscritos, impacto da pandemia. Ao mesmo tempo, questionado ou não questões ideológicas na prova do Enem, entendeu? Foi uma prova que a gente precisa questionar se realmente ela está avaliando o desenvolvimento desse aluno, ou se ela não é, né, uma avaliação míope. Mesma coisa o ENAD. A avaliação do ENAD desse ano, eu participo já fui elaborador do ENAD, participo de comissões assessoras, pesquiso o ENAD no meu doutorado. Foi uma prova tão sem nexo, tão frágil no que diz respeito à avaliação de conteúdo, de competências, que eu me questionei o porquê, nesse momento, a gente pensar mais de 600 mil pessoas morrendo, a gente pensar em avaliar um curso de ensino superior, para ranquear isso para a sociedade. O que isso traz de relevante para a qualidade do ensino superior nesse momento? Essa é uma crítica minha. Né? Por que não se repensa nesse processo? Aí nós tivemos, sim, as avaliações em loco, de maneira virtual, tudo bem, aí é outro, tá? Mas aí agora no final, 2021. Então, assim, a gente precisa questionar tudo isso, né? Como é que nós vamos adaptar? Porque se eu faço uma mesma avaliação, o Enem, por exemplo, Enem e ENAD, vamos pegar o ENAD no ensino superior, se eu vou ranquear um curso, avaliar a qualidade desse curso, após 2 anos de pandemia, eu estou sendo injusto, né? Isso não é pedagógico, né? Não é didático, né? Eu poder avaliar, não é? Até que ponto realmente eu vou avaliar? E tem um outro questionamento. Nós temos aí, se você for pegar um aluno que estudou, que está fazendo curso de 4 anos, ele está passando está 2 anos que ele está no remoto. Então, isso é realmente complexo, né?
o quanto esse aluno conseguiu aprender. A Unicef, ela publicou no dia 24 um relatório sobre educação. Ela trabalha, sem dúvida, o relatório de traz somente questões de ensino médio, de educação básica, mas isso vai refletir no ensino superior, né? Quando ela traz nesse relatório que o déficit de aprendizagem da aritmética, da gramática, né, para os alunos, né, pelo menos 6 a cada 10 alunos que vão se formar na educação básica, eles sairão com déficit de aprendizagem na matemática, em gramática, né? E imagina isso no ensino superior, porque eles chegarão ao ensino superior, né? 70% das crianças avaliadas nesse estudo, e foi um estudo feito com 635 milhões de estudantes no mundo, tá? São incapazes de ler e entender textos simples, né? Olha o déficit que nós vamos ter, 70%. E esse indivíduo chegará ao ensino superior daqui a alguns anos. Né? Então, ninguém está olhando o ensino superior ainda. Né? Então, assim, tudo isso a gente pode trazer com impactos positivos e impactos negativos aí no ensino superior. Professor, o senhor já deu uma pincelada aí, né, sobre desafios. Quais são os desafios para a educação superior do país neste ano de 2022, levando em conta que a pandemia da Covid-19 ainda persiste, que houve um rompimento trazido pela crise sanitária com antigos paradigmas educacionais? Como as instituições de ensino superior devem lidar com novas tecnologias digitais, ensino híbrido, que chega para ficar, né, e com a curricularização da extensão, que reserva 10% da carga horária total das graduações para atividades práticas com impacto direto na comunidade? Nós temos diversos cenários, Saulo. O primeiro cenário é o seguinte, tá? Instituições públicas têm um cenário, têm uma realidade, sabe? É um caso à parte. Instituições privadas de grandes grupos da educação, que têm investimentos financeiros, têm investidores por trás. É outro cenário. Instituições privadas, isoladas, né, com faculdades, fundações, que também têm investimentos financeiros por trás. É uma outra realidade, atinge um nicho de mercado. E outra realidade são as instituições pequenas, que não têm recursos financeiros, que sofreram uma evasão em massa de estudantes no decorrer da pandemia e que precisam se manter sustentáveis. Então, são diversos cenários ali. Né? Todos estão num único oceano de incertezas. O Ministério da Educação, e ele foi referendado pela resolução do Conselho Nacional de Educação, resolução 02, em agosto, e ontem o Conselho soltou uma nota esclarecedora que diz o seguinte na nota, tá? Que o retorno das aulas ele deve ser, a prioridade é que seja presencial, né? Mas nós temos aí o avanço de uma nova variante, né, que é a Omicron, está aí, e nós estamos vivendo um outro momento da pandemia. Então, cada instituição vai ter que seguir os seus decretos estaduais, municipais, enfim. Né? Então, todos estão nesse grande oceano de incertezas. As instituições públicas, elas já optaram, muitas das instituições, em Pernambuco, elas optaram essa semana de voltar à aula só dia 20 de fevereiro, de maneira presencial. Outras instituições para abril, para março e tudo mais. Então, as instituições públicas, elas não sofreram com desligamentos de professores, os professores são estáveis, então têm sua estabilidade,
né, mas enfrenta outros problemas que são de recursos tecnológicos, enfim. Tá? Nas instituições privadas, a gente ainda tem que dividir essas instituições, grandes grupos, isoladas com recursos, isoladas sem recursos financeiros. Se eu for falar de São Paulo, do Sudeste como um todo, é uma realidade. Mas quando eu vou para o Nordeste, quando eu vou para o Norte, é outra realidade. Né? Se eu for para o interior da Bahia, eu tenho outra realidade. Eu conheço uma instituição no interior da Bahia que começou a pandemia com 1.000 alunos. Está entrando em 2022 com 100 alunos. Como é que essa instituição vai se manter? Então, as instituições, elas precisam pensar na sua sustentabilidade. Essas instituições precisam pensar na sua sustentabilidade financeira, porque ela tem compromissos, né? Nós não tivemos um plano, uma política pública para amparar as instituições de ensino superior no Brasil que entraram, não é, com dificuldades financeiras por conta da pandemia. Então, são diversos cenários, entendeu? Hoje seria extremamente leviano da nossa parte dizer que o retorno das aulas ele será presencial, né? Porque a gente não sabe. Talvez a maioria seja presencial, mas nós teremos uma grande parcela aí que não será presencial. E aí nós temos alguns desafios, né, com isso, né, o que se espera, né, desse impacto. Quando a gente fala de curricularização de 10% da extensão, é um outro desafio, porque quando você vai fazer extensão, em meio à pandemia, a extensão ela é prestação de serviço à comunidade. Então, se você tem um curso de saúde, por exemplo, que tem as clínicas integradas, então você já tem a sua extensão, mas os outros cursos não têm. Então, a gente precisa ir a campo para prestar serviços. Então, vai ser um desafio de como você vai cumprir essa determinação, essa diretriz curricular, né, do Ministério da Educação. A gente tem que se aprofundar muito nisso, que não tem um consenso para isso, de como você vai cumprir com essa diretriz. Aí nós temos alguns desafios individuais e outros coletivos. Por exemplo, os individuais, a gente vai se voltar para aluno e para professor, né, que são as questões pedagógicas. Os alunos estão extremamente cansados do remoto. Professor, mais ainda. Então, quais serão, né, eu acho que um dos principais desafios para a instituição é dar apoio a esses alunos, a esses professores, primeiramente, porque eles serão os grandes maquinistas dessas locomotivas, né, e dos alunos também. Os alunos estão totalmente desacostumados. Eu tive uma experiência, agora no fim do ano, eu assumi uma sala de aula, e no primeiro dia de aula, eu trouxe textos, eu trouxe filmes, né, isso no remoto. No segundo dia de aula, eu comecei a aula, e eu perguntei como tinha sido a aula anterior. E os alunos todos, assim, foi unânime. Eles disseram que foi a melhor aula que eles tiveram nos últimos 2 anos. Eu disse, nossa, para mim foi uma aula péssima. Disseram, professor, nós estamos cansados de chegar na sala de aula e o professor passar um game, o professor passar um Kahoot, o professor tentar plantar bananeira, o professor lançar um desafio tal, desafio... A gente está cansado disso. A gente quer ouvir, a gente quer ser ouvido, a gente quer sentir a presença do professor. E o senhor fez isso nesse primeiro dia. Você ouviu, você não fez Kahoot, você não fez Meet, você não fez game. Então, assim, veja, isso reflete o que o aluno está cansado, né?
E como é que vai ser esse aluno na sala de aula? Ele nunca viu o colega dele, só viu pelo vídeo. Ele nunca tocou, ele nunca sentiu o cheiro, ele nunca. E o professor também, né? Ele não sabe se o professor é alto, se o professor é baixo, né? Porque o professor está sentado o tempo todo. Então, são esses desafios individuais, né, que a instituição precisa pensar nesse retorno das aulas. E tem os desafios coletivos, né, que é a sustentabilidade financeira da instituição, garantia de empregos, né, recompor o seu corpo docente, porque muitos foram desligados, é preciso ter um novo corpo docente, né, formar esses profissionais e pensar na qualidade do ensino. Né. Eu estou saindo agora de uma instituição de ensino e é uma coisa que eu sempre falei ao longo desse período que eu estava lá, que a gente precisava, nesse momento, não dá para pensar em mudanças curriculares que sejam estratosféricas, que sejam inovadoras. A gente precisa minimamente garantir aquilo que nós temos. Então, temos que adequar uma matriz curricular? Temos, porque nós vamos retornar no presencial. Temos que pensar em metodologias novas? Temos, e elas não podem ser as mesmas do remoto. As metodologias novas, essas que estão no remoto, elas devem vir para o presencial. O game que eu fazia no remoto, agora eu vou fazer com um grupo de alunos em sala de aula. E detalhe, esse mesmo game nós já fazíamos em 2003, em 2004, né, antes da pandemia, a gente já fazia. Eu tive um professor, que o nome dele é Saulo, que ele jogava Lego com os alunos no pátio do colégio. Será que esse professor ele desaprendeu ou o que ele vai trazer de novo com esse jogar Lego, com esse pensar em criatividade, inovação por meio da montagem das peças? Então, são todos esses desafios que as instituições precisam pensar. Mas, acima de tudo, tá? Nós precisamos pensar nesses cenários, que instituição pública tem uma realidade, privada de grandes grupos tem outras, não tem problemas financeiros, privadas com investidores que são menores, também que não tem problema financeiro, tem uma realidade, mas um grande número de instituições de ensino no Brasil que não têm recursos e precisam pensar na sua sustentabilidade. Tá? Então, cada uma tem um cenário a ser desenvolvido, né, a encontrar respostas para esse retorno em 2022. Grandes desafios aí se avultam no horizonte, professor. E estou com saudade de jogar Lego, inclusive, viu? O professor, eu tenho visto aí um movimento de não continuidade nos estudos em nível superior, né? Mestrado, doutorado. Eu venho conversando muito aí com amigos que não querem prolongar seus estudos nesse nível, tendo em vista o desmonte da pesquisa pelo atual governo brasileiro, né? Muitos amigos aí estão enveredando por cursos mais rápidos, sobretudo na área de TI, uma vez que a área está aquecida. Na sua visão, professor, isso é algo que se confirma para 2022? E pensando em graduação, que é uma porta para a empregabilidade, quais cursos estarão em alta para este ano? Você imagina que nós estamos 2 anos, indo para 3 anos parados, né? Assim, a dificuldade que nós temos. Então, ser um mestre, ser um doutor, ser um pesquisador à distância é muito complicado. E olha que nós falávamos em 2019, 2020, que nós não podíamos ter mestrado nem doutorado à distância. Né? Então, é complicadíssimo. Eu tenho aí uma banca de mestrado para participar, que eu fico pensando, coitada da orientanda, né? Porque ela está ali se matando para fazer um trabalho e já está cansada, com dor de cabeça, porque tanto ler na tela do computador. Então, é um grande desafio. É uma pena que nós temos hoje, e aí, muito além das questões de dificuldades, né, de infraestrutura tecnológica, nós temos ainda políticas governamentais que estão voltadas para a não ciência,
né, e não para o desenvolvimento da ciência. Nós retrocedemos 20 anos. Sim, nós vamos ter um retrocesso na ciência de 20 anos, né, e a gente vai ter que recuperar isso para frente. Né? Como? De que maneira nós vamos encontrar respostas tão logo esse governo passe? Né? Depois também nós temos, então, assim, na graduação, nós temos algumas áreas que elas estão na crista da onda. Né? A área de TI é uma delas, né? Mas não é qualquer área de TI. Né? Se você for pegar as ciências da computação, é uma área, o marketing digital, as mídias digitais, os cursos voltados às mídias digitais. Então, são áreas, né, que estão, assim, muito... como volto a dizer, que estão na crista da onda nesse momento, mas também depende do mercado. Se for pensar numa cidade no interior do sertão da Bahia, não estou querendo falar, mas eu digo assim, que não tem mercado de trabalho para aquele profissional formado nessa área, não adianta ele fazer esse curso. Né? Se você mora numa cidade de 70 mil habitantes e que não tem um mercado que vai absorver 100, 200 profissionais formados na área de TI, então a gente precisa encontrar outras áreas. Né? Mas TI é uma área que tem aí. Uma outra área que vem, tá, que está também em processo de crescimento, é a área da saúde. Né? Os cursos da saúde. Mas é muito interessante, né, porque eu estive agora, né, a universidade que eu estava dirigindo, ela era no interior de Minas Gerais. E nós tínhamos uma procura muito pequena para alguns cursos da área da saúde, como enfermagem, fisioterapia. É incrível, assim, são áreas que precisam de profissionais, mas que a captação de novos alunos ela ainda está baixa, né? Eu estou falando daquele cenário, daquele mercado, mas talvez em São Paulo isso seja diferente, né? Rio de Janeiro, as grandes cidades, as capitais. Mas a área da saúde, todos os cursos da área da saúde são cursos que também eles estão crescendo, né? Eles estão em ênfase nesse momento. Da medicina até o curso de estética, os cursos mais ligados ao bem-estar. E tem os cursos também, que por incrível que pareça, e aí essa está a nossa esperança, que de uma educação melhor, eu acredito que talvez não agora, em 2022, mas no segundo semestre de 2022 e para 2023, os cursos de licenciatura e formação de professores. Nós vamos precisar de professores formados para essa nova realidade. Então, assim, são cursos que as instituições de ensino precisam olhar com carinho, né? Quem faz a demanda do consumidor é a empresa, então, assim, é criar demanda, né? Assim, nós vamos precisar de professores formados. Nós temos um grande número de professores, como eu falei, que saíram da carreira docente, que deixaram a carreira docente, e nós vamos ter um crescimento aí, eu acredito, nos próximos anos, dos cursos de licenciatura e formação de professores, tá? Dado aí a necessidade de novos educadores aí definitivamente para o século XXI. Então, eu traria essas três áreas, né, ali, muito crescendo para os próximos anos. Que bom ouvir isso, professor. Palavras alvissareiras, né? Por mais professores no mundo. Que bacana, bacana mesmo. E no que toca justamente à formação dos docentes, professor, né? Que aí é um processo contínuo, né? A formação de professores é um processo contínuo de capacitação e de olhar acurado para a prática pedagógica, né? O que desenvolver para este ano visando o maior aprendizado dos discentes? Aí vamos pensar nos cenários, né? Os docentes da
das instituições públicas, eles estão meio seguros, estão estáveis, não tiveram problemas aí voltados à empregabilidade. O docente da instituição privada, nós tivemos muitos problemas, né? Muitos deixaram a carreira, como eu falei. Além disso, mas as duas realidades vão enfrentar um único desafio, que é o retorno presencial. Todos estão extremamente cansados, tá? Das práticas pedagógicas remotas. Todos. Tá? Talvez no início das aulas agora as pessoas não estejam, porque vieram de um período de recesso, de férias, mas todos estão muito cansados. Né? Eu sei disso que eu sou professor, e hoje, ao planejar minha aula de amanhã eu dou aula no curso de pós-graduação, eu mesmo estava cansado, resolvi mudar toda a minha aula porque estou cansado psicologicamente. Né? A incerteza do trabalhador, ela gera um cansaço psicológico em todos nós. Né? A incerteza se amanhã você vai estar empregado ou não, ela gera esse cansaço. Então, nós temos um foco. Tá? As instituições precisam pensar em programas de formação para apoiar o psicológico desse professor, nesse retorno presencial, porque esse cara vai ter medo mesmo, tá? Pensar em como, em processos de formação, né, em ações de formação e capacitação desses alunos, desses professores, em como transformar aquelas práticas de metodologias ativas, virtuais, para o presencial. Muitos não vão conseguir fazer. Muitos vão entrar em sala de aula achando que estão no remoto, ligando o seu computador, pedindo para que todo mundo pegue o celular e faça aquele angu de caroço, entendeu? Pedagógico. E aí a gente vai continuar na mesmice, só vai mudar de modalidade, né? Então, assim, são dois pilares que nós precisamos trabalhar as práticas, né, pedagógicas desses professores, né, para garantir a qualidade. O pilar psicológico, né, desse retorno, e o pilar das práticas voltadas ao presencial. Ao meu ver, são os grandes desafios aí institucionais para 2022 no que tange a formação de professores. E chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje, edição especial com a gente, nessa abertura do ano letivo, o professor e consultor educacional Arnaldo Vieira, doutor em educação. Professor Arnaldo, um grande prazer falar com o senhor novamente. Obrigado de verdade por sua participação aqui no Papo no Auge. Agradeço demais a partilha, a generosidade e a potência da sua fala. Gratidão, professor. E já passou uma hora, tão pouco assim, né? A gente começa a conversar. Eu só agradeço você. O Papo no Auge. Eu espero estar aqui mais vezes. Né? Eu gostaria de deixar algumas mensagens de um outro Papo no Auge, da busca da felicidade, entendeu? Assim, eu só espero ser convidado, mas também, se você não convidar, eu cutuco e peço aí para participar. Sempre também é muito bom estar com você, é muito bom trocar conhecimento com você e com o teu público, né, que é um público formado por educadores, formado por alunos, né, e por pessoas que têm grande interesse à profissão que, para mim, é a mais honrosa de todas, que é a profissão do educador. Né? Então, muito obrigado, Saulo, que eu possa depois ouvir, né, esse podcast, né, e também fazer as minhas auto-reflexões. Obrigado por permitir isso também. Estou sempre à disposição de você. Eu que agradeço, professor Arnaldo. O senhor é e sempre será convidado aqui no Papo no Auge. O senhor tem cadeira cativa
não somente no meu coração, mas como na minha vida profissional e também no Papo no Auge. Sinta-se sempre bem-vindo, sempre acalantado aqui pelo nosso microfone, pela nossa companhia, tá? Então, mais uma vez, obrigado, professor. E lembra vocês que nos escutam, em 2022 o Papo no Auge estará na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, com estreia prevista para o dia 10 de fevereiro, às 12h30, no horário do seu almoço, um Papo no Auge. Além dessa plataforma, estamos também nos agregadores de podcast no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios. Afinal, o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo programa. Valeu!